Esse é o Hora da Saúde. O assunto de hoje é alterações do aprendizado. Ao meu lado, o Dr. Marcelo Gobo Júnior, ele que é médico da saúde, é médico assistente do Ambulatório de Saúde Mental do Serviço de Assistência ao Colaborador do Hospital do Amor, e também o Dr. Leonardo de Paula Almeida, ele que é médico da família também e o coordenador das Unidades Básicas de Saúde em Barretos. Estávamos falando sobre dislexia. O que observar, doutor Marcelo, na dislexia? Então, uma coisa que é muito importante a gente observar é o caderno da criança. Isso faz parte da avaliação que a gente tem que fazer no consultório e nos ajuda muito na hora de fazer uma avaliação mais específica. Ali tem a história dela, é o objeto que ela mais usa, e a gente vai observar, no caso da dislexia, algumas inversões de sílabas e de sons que são semelhantes, trocas. Ao longo do processo de alfabetização isso pode acontecer, mas na dislexia isso permanece. E essa permanência, ela vai ser o que é o transtorno em si. E é lembrar que a dislexia é uma alteração de processamento, né? Então eu consigo entender o que acontece, mas na hora que eu vou escrever, aí já não consigo. Ou a criança entende tudo que você comunica com ela, de forma verbal, mas na hora que ela vai ler aquilo, ela não consegue, ela não processa aquela informação, aquele estímulo. Mas isso não quer dizer que a criança não seja inteligente? Não, pelo contrário. A gente tem exemplos na história de pessoas disléxicas que o nível de inteligência é normal até acima da média. A gente estava conversando antes no início da gravação, o Leonardo da Vinci, né, é um exemplo disso. A inteligência, por isso que é importante o tratamento, porque isso pode comprometer a questão do desenvolvimento da pessoa na sua vida, quando começa a associar com a questão da inteligência. Não tem nenhum tipo de relação. Quando a gente fala em dislexia, familiares e professores, principalmente, precisam estar atentos e entender também o que é dislexia? Sim. Geralmente, o professor percebe primeiro. E, às vezes, o pai se incomoda porque ele vai achar que isso está relacionado à inteligência. Então, chega no nosso consultório esse tipo de queixa. O pai leva achando que a criança tem alguma questão de inteligência, de alteração da inteligência. Uma das coisas que a gente vai avaliar, tem testes específicos para isso, é isso. Se a inteligência, e a gente fragmenta isso em componentes, está preservada. Isso é um ponto para poder fazer o diagnóstico. E o professor, ele acha que a criança não está conseguindo aprender ali aquele conteúdo específico, né? E, na verdade, a criança ela está aprendendo, muitas vezes ela tem consciência daquilo, e isso é o principal fator do adoecimento. A criança percebe, então ela se sente diferente dos outros, porque ela está entendendo que alguma coisa está diferente, mas ela não consegue. É como se a gente não conseguisse enxergar cores. A gente não enxerga cores, adianta falar para essa pessoa onde é o azul? Ela não identifica o azul. Onde é o rosa, ela não identifica aquela cor. Então a criança ela não está aprendendo aquilo ali porque ela não identifica, ela não processa. Ela vê de uma maneira, ela processa de uma maneira diferente? Diferente. Então ela vai escrever, aquilo pode fazer um sentido para ela, mas é um sentido que é dela, que a gente não consegue acessar. Essas alterações da linguagem, elas são muito assim, a gente comunica o tempo todo, mas essa comunicação não é necessariamente a que todo mundo usa. É como se a gente desembarcasse hoje na China sem um manual para falar mandarim. E aí? Vai ficar muito difícil. Vai ficar difícil. Essa criança com dislexia, essa família da criança com dislexia, o doutor Leonardo disse que a criança chega no consultório, é comum essa busca por ajuda médica? E onde existe essa ajuda médica? Até que ponto pode ajudar? Não é comum. São casos subnotificados. Nós pegamos poucos. E geralmente quando pega, o profissional que está lá na linha de frente, muitas vezes também não está preparado, porque são poucos. São casos isolados. Por isso a importância da capacitação contínua, da educação contínua também dos profissionais de saúde quanto ao diagnóstico precoce e no momento certo. Tá? O que acontece muitas vezes é a escola entrar em contato. Entra em contato, manda uma cartinha, muitas vezes a cartinha tem até um padrão, que só de preenchimento, vai só marcando o X, e a escola às vezes também não sabe identificar os detalhes. E aí que está a importância a escola estar presente, porque muitas vezes a criança chega com a família, com o pai, com a mãe, e eu tenho perguntas a serem feitas, mas
professor que está lá no dia a dia. E como o professor sair da escola e ir até a unidade? Muitas vezes a gente vai até a unidade e a gente faz esse atendimento até na escola. A gente faz o atendimento na escola. É comum, então, esse atendimento nesse sentido? Tem que ser feito. O certo seria esse. Às vezes, devido à grande pressão assistencial do dia a dia, a gente acaba não conseguindo. Mas é o correto e é o que é mandatório fazer. Dá para ser feito hoje na atenção primária todo esse diagnóstico. Às vezes precisamos de apoio de equipe multi, fono, às vezes até apoio de um neurologista, de um psiquiatra, mas aí em conjunto com a equipe da saúde da família, a equipe da atenção primária. É sempre um conjunto, pediatra. A gente precisa ver o ser humano de uma maneira geral? Sim, sim. Universal, global? Claro, claro. Não tem como. O pediatra, por exemplo, ele é um elemento fundamental. Hoje, principalmente no privado, procura-se muito o pediatra. E o pediatra que está sozinho, ele não consegue sozinho resolver essa questão. Então, ele também articula com a escola, mas é a questão do... Não é fácil atender uma criança com esses problemas, porque envolve o quê? Você sair da sua cadeira, levantar, ir no telefone, ligar para a escola, sair, pegar seu carro e ir até a escola, articular com a escola, chamar os pais. Não é tão simples. Então, às vezes, isso dificulta. Mas o profissional engajado que quer claramente resolver a questão e ajudar, ele tem todas as condições de fazer isso, sem problema nenhum. E tem que ser feito, senão o resultado não vai vir. O que a família pode fazer, como o Dr. Leonardo disse, em parceria com a escola, em parceria com o profissional de saúde, para ajudar a diminuir os sintomas, os efeitos da dislexia? Posso dizer dessa maneira? Talvez, se a gente começar a entender as alterações do aprendizado como um jeito de funcionar, fica mais fácil. Porque a gente consegue, com essa perspectiva, já caminhar para aquilo que é terapêutico. Se eu entendo que aquilo é um jeito de funcionar, eu preciso entender que o meu processo de tratamento envolve adaptação. Então, quando eu quebro a perna e eu preciso fazer fisioterapia, porque a minha perna quebrou e eu perdi força naquela perna, a mesma coisa para aquilo que é da ordem da mente. Então, a gente chama a fisioterapia de processo de reabilitação. Se eu sofri um acidente, aquilo ficou alterado, aquela função, eu vou aprender a usar a minha perna nova, o meu jeito novo de andar. A mesma coisa quando a gente não consegue processar números, quando a gente não consegue processar letras, quando a gente não consegue aprender. Eu preciso me adaptar e fazer esse processo de reabilitação. Eu venho de um serviço que a gente construiu isso do zero. E a gente só consegue fazer isso se a gente trabalha em time. Isso não é um serviço de uma coisa só, de uma pessoa só. Dentro da área médica, precisa o pediatra, o neuropediatra, o psiquiatra da infância e adolescência, o médico de família e comunidade estar juntos. No nosso serviço a gente tinha isso. Dentro da equipe multidisciplinar, a gente vai precisar do psicólogo, do neuropsicólogo, do fono, do terapeuta ocupacional, todos juntos para poder fazer esse cuidado, porque não existe uma criança igual a outra. E aquilo que eu vou adaptar para que funcione para uma criança, não necessariamente é o que eu vou adaptar para que funcione para outra. É um processo como o da fisioterapia, de reabilitar. Então eu vou treinar aquilo com aquela criança, com aquele modelo escolar e adaptar aquela realidade. E isso só funciona enquanto rede se a escola está com a gente. Entender que a escola é um equipamento de saúde, tanto quanto é o postinho, tanto quanto é o hospital, porque é o tempo que a criança mais vai empregar da vida dela e é quem mais tem acesso para poder não só identificar, mas intervir. Quanto tempo uma criança passa em casa e quanto tempo ela passa dentro da escola? E aí, se a gente está falando em relação à aprendizagem, não é que essa responsabilidade seja do professor e não dos pais, mas aonde a gente vai ter mais campo de ação em termos de tempo. Doutor Marcelo, e sobre o autismo? A gente pode dizer que o autismo é uma alteração do aprendizado? Sim, o autismo é uma alteração de neurodesenvolvimento. Hoje a gente chama de transtorno do espectro autista, e esse nome espectro não é à toa. É porque isso é uma variação, né? Tem vários níveis, vamos dizer assim. E se a gente for pensar em níveis de intensidade, a gente pode pensar em leve, moderado e grave, que é uma classificação que já caiu, mas que existe para a gente poder se orientar, facilita para a gente poder identificar, e é espectral do jeito em que a gente vai conseguir manifestar a nossa cognição. O que é cognição? Aquilo que eu percebo do mundo. A criança que está dentro do TEA, ela vai perceber o mundo diferentemente de como a gente percebe.
E essa percepção ela vai se manifestar como alteração da linguagem. Então, eu não percebo o mundo da mesma maneira que a maioria das pessoas, que a gente chama de neurotípicos, percebem, e eu vou interagir com isso de volta respondendo com aquilo que eu capto de estímulo. Então, a minha linguagem ela não é igual. Então, a gente tem o autismo grave, que é o famoso não verbal, que a pessoa não conversa nada, mas ela entende o mundo, mas ela não conversa. O afeto, a emoção que a gente expressa através da nossa linguagem, ele está alterado. E a gente tem o autista leve, que é de alto funcionamento, que antigamente era denominado como síndrome de Asperger. Essa pessoa, ela tem uma linguagem como a nossa, como a linguagem do neurotípico. Ela expressa, verbaliza bem, mas ela não processa aquilo da mesma maneira. Então, a parte afetiva está comprometida. É uma pessoa que não faz abstração, totalmente literal. E isso forma os extremos do meu espectro. E aí, não, como a gente já comentou em outras situações, o mais comum está no meio, não está nas pontas. Né? E aí a gente vai precisando se orientar. E por conta desse processamento diferente daquilo que está em minha volta, é que meu aprendizado fica alterado. Se eu não percebo a luz, o som, da mesma maneira que os neurotípicos percebem, então meu aprendizado, que vai demandar compreender aquilo que é luz, aquilo que é som, aquilo que é tato, vai estar alterado. Quando e como perceber que uma criança é autista? Quando os pais já começam a perceber, quando a criança dá sinais de autismo? Desde sempre, porque é uma alteração do neurodesenvolvimento. Então a gente vai juntando pecinhas para poder entender o que está acontecendo ali. A gente fala de desenvolvimento neuropsicomotor. A puericultura é o momento mais importante, talvez seja o momento mais importante da vida de alguém, em termos de saúde, seja a puericultura. Porque é onde eu vou ver o futuro nascendo. Cada consulta de puericultura, eu vou checando marcos de desenvolvimento e eu vou criando coisas ali. Eu vou percebendo como o indivíduo está indo para o que é esperado para aquele momento e eu vou intervindo preventivamente. Então, se eu quero plantar um estilo de vida saudável que vai ser protetor para tantas coisas, não é quando eu tenho 40 anos que eu vou ter mais eficiência nisso. Eu faço isso bem aos 40? Faço. Mas eu posso fazer muito mais se eu agir quando a criança está em desenvolvimento. E aí que eu preciso estar atento, se os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor estão congruentes. Então, se está batendo. Se com 9 meses a criança faz o que é esperado para 9 meses. E aí ela vai aprendendo linguagem nesse tempo. E essa alteração sutil de linguagem ela vai ficando mais intensa até que eu percebo lá nos 3 anos clássicos que não chegou onde deveria chegar. Essa é a Hora da Saúde. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre alterações do aprendizado. Eu continuo com o Dr. Leonardo e também com o Dr. Marcelo e você fique com a gente.